Salve, Vitinho! Começando mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre tudo que está acontecendo aí na Copa do Brasil e mais, né? Vamos falar um pouco dos jogos de ontem e também da Euroleague, né? Que hoje tem a decisão, Final. o bem contra o mal. Vamos ver que lado que você tá, Vitinho. Que Com lado que você certeza tá? com certeza contra o United, Ah, irmão. E ufa, boa tarde, ufa. tá? Boa Boa tarde. tarde. Não tem como eu ficar do lado do United, sendo que em 99, né, tem um histórico ali não muito legal. Ixi, Então não tem como eu ficar do lado deles. verdade. Quero que eles se fodam Que bastante. isso, velho. Calmou, calmou. Calmou, Vitinho. Começamos o vídeo agora, velho. Mas vou falar, vamos lá, vamos lá. Se você é novo no canal aí, deixa o like, siga a página. Estamos crescendo, ganhando cada vez mais seguidor. Então é importante vocês deixarem o like aí, Curtir, curtir, dê sugestões aí de comentar, vídeo também, comentar. A gente tá devendo aí uns compartilhar. vídeos aí que eu falei que ia fazer, eu, o Vitinho e o Tiagão, de fazer sobre os bagres de cada time e tal. A gente vai fazer uns conteúdos legais aí. Mas assistam bastante aí a gente, porque é importante para o canal crescer. E bora lá falar um pouquinho. O Palmeiras e o Perfeito. Corinthians não jogaram. O Corinthians joga hoje, né? O Palmeiras joga quinta-feira no. Não é no Allianz, né? Não. Não, É, sim, é no Allianz é no sim, irmão. Allianz, é É no no Allianz. Allianz O sim, é primeiro no jogo foi Allianz. fora, É no verdade. Allianz. Verdade. Isso, é no Allianz 7h30 da noite. No caso, Corinthians e Palmeiras tá com a vida mais tranquila, né? Porque os dois Concordo. ganharam fora de casa, né? E o quanto que foi o Palmeiras? 2-1 Exato. ou 1-0? 1-0, 1-0 1-0, igual o 1-0. Corinthians. Igual o Corinthians, então agora só tem que fazer o trabalho dentro de casa, Dever de né? O casa. dever de casa. Isso mesmo. O Corinthians, falando um pouco da Copa do Brasil, né? A gente já vai falar um pouco dos jogos passados, mas em relação ao Corinthians, não tem muito o que falar, pelo que eu descobri, Vitinho. O Dorival me ouviu, tá? Vai voltar no 4-4-2. Mas é só impressão. Parece que o Léo Maná não vai jogar, então o Corinthians tem tudo pra. Sem Léo Maná, Vai passar, né? 4-4-2. Tem tudo pra passar, né? Eu espero. E assim, se ele for com o 4-4-2, foi o que eu falei no vídeo passado, Vitinho, que eu gravei aqui pro canal. Se ele for com o Uhum, eu dei uma 4-4-2, olhada. você viu? Então, eu espero Uhum. muito que dê certo, cara. Que, tipo, hoje faça 2, 3, 4-0 pra não ter contestação, tá ligado? Porque se for um jogo xoxo assim do Corinthians, o cara vai falar, ah, mano, será que 4-4-2 mesmo, tá ligado? E eu não quero que ele pense nisso. Eu quero Uhum, perfeito. que o time jogue bem hoje no 4-4-2, mesmo com o Coronado. Agora, se ele inventar Maicon, Léo Maná, mesmo no 4-4-2, aí eu lavo minhas mãos, Vitinho. Aí eu não sei o que vai Uhum. acontecer. Maicon e Léo Maná, não sei o que pode acontecer, velho. Mas o Corinthians tem tudo para passar. E aí a gente comenta, lógico, depois que tiver os jogos, a gente comenta aqui. O Corinthians tem um dever de casa fácil, fácil, fácil. É o Novo Horizontino, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Sim. E eu acho que é um adversário fácil pro Corinthians. E vamos acompanhar. Acho que o Corinthians passa tranquilo. E vamos ver o que o Dorival faz. Agora vamos falar sobre o Palmeiras, né? Já que o Corinthians está tranquilo, o Sim, sim. Palmeiras também está tranquilo ou não tá, Vitinho? Tá tranquilo. Eu acho que é o que você falou, as nossas vidas ali, né, estão tranquilas. Tem que fazer o dever de casa. Vi pelas notícias aqui a provável escalação ali que o Abel vai com força máxima. Ih, Paulinho tá relacionado pro jogo, então espero que, cara, eu força colocaria máxima já mesmo Paulinho. com o Flamengo no final de semana? Ele, pelo que eu vi aqui, Rapaz. vai com força máxima. E pelo que eu estava vendo, pelo que eu estava lendo, ele tá começando a pegar força máxima em todos esses jogos, meu, para pegar ritmo pro Mundial. Então, Entendi. ele, a ideia, né, que eu li, né, se é verdade é Uhum. outra história, né? Então, a ideia é colocar bastante agora os titulares, né, os titulares entre aspas, assim, porque até agora eu não vejo qual é o time titular do Palmeiras, Sim. cada jogo é um, No é um Brasil, time. na verdade, no Brasil não tem como, né, Vitinho? A gente discute. É, Eu acho ruim o rodízio, tipo assim, nunca exagerado. exagerado. Tipo, todas as posições você não precisa ter rodízio. Goleiro, alguns laterais, Perfeito, zagueiros. Eu acho que tem posições que você não precisa ter rodízio. Eu acho que até a defesa é o principal. Mas perfeito. hoje em dia não tem mais titular e reserva, né, cara? Exato. É difícil, né? Exato, tá muito.
tá muito difícil, exatamente, é o que você falou, irmão. Ainda mais aqui no Brasil, que é cada 2 dias tem jogos, né? Sim. Então é complicado ficar repetindo sempre o mesmo time. Vai estourar os caras, né? Se Uhum. forem todos os mesmos. Mas então, eu dei uma lida lá que ele vai começar agora bastante focar nos mesmos jogadores, né? Pra pegar um ritmozinho assim pro Mundial. Então Uhum. vamos ver. Expectativa de vitória do Palmeiras. Só que é futebol, cara. Futebol, é. Pode acontecer alguma coisa, mas espero que não, e a probabilidade de não acontecer é bem grande. Ah, o Ceará, vamos falar a verdade, né, Vitinho? É assim, beleza, é um time que tava Mesmo que tá empolgado na até Série A. agora, mas é o Ceará, né, gente? Assim, E a outra. estrela dos caras era um cara que não tava pegando nem banco no Corinthians, que é o Pedro Raul, né? Então, Exato, exatamente, difícil, né? exatamente. Irmão, mesmo o único time que pegou um time de Série A nessa fase da Copa do Brasil foi o Palmeiras, né? Sim. Acho que foi má sorte pro Ceará e má sorte pro Palmeiras também por ser um time de Série A, mas é o que Sim. você falou, cara. O melhor jogador dos caras atualmente era ou é o Pedro Raul, né? Uhum. Então, pô, não tem como comparar o time do Ceará com o time do Palmeiras. O É. Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Não, e vamos falar a verdade, né, Vitinho? Você falou agora que o Palmeiras pegou o adversário mais difícil, né? Que é um time de Série A. Uhum, E vamos falar, vamos ser bem sinceros, né? Desde ontem a gente tá vendo uma dificuldade imensa dos times, entre aspas, grandes, né? perfeito. De vencer os times pequenos, Perfeito. né? Ontem a gente vê o Grêmio Ser sofrendo, até eliminado. reclamando com a arbitragem, mas, assim, é o que eu falei, falando um pouco do jogo do Grêmio, é um absurdo você também querer só colocar na conta do juiz, que foi um erro grotesco. Eu concordo que foi um erro Perfeito. grotesco. Concordo. Mas o Grêmio tomou 3 gols de um time de Do terceira CSA. divisão, né, mano? Três Time gols. de E não Série C, conseguiu irmão. fazer gol. 90 minutos sem fazer gol. Então, assim, você depender de. Eu vi muito vídeo do Chico Garcia falando isso, Uhum. que beleza, foi um erro. Ele fala isso, exatamente isso. Foi um erro grotesco do juiz, beleza. Mas nesses jogos que você não faz o dever de casa contra um time de terceira divisão, você vai ficar à mercê da boa vontade do juiz, a boa vontade do outro time, de vai fazer cera ou não vai. Cara, é o que eu falo muito do Corinthians nessas competições internacionais, né? O Corinthians vai muito de barriga cheia e aí você não decide nem lá e nem aqui, aí você vai reclamar que o cara ficou fazendo cera, você vai reclamar que o juiz não deu um Perfeito. gol ou deu Ficar impedimento no dependente do lance. juiz não dá, Não irmão. dá, Ficar velho. dependente do juiz não dá. Porque a gente tem. Cara, a gente tem o melhor exemplo foi o Grêmio. Ficar dependendo do juiz aí, ó, o que que acontece? Jogo grande é Acontece de ele vai diferente, lá. né? Agora, É, jogo pequeno desse, pelo amor de Deus, velho. Exatamente, exatamente. E aí fica dependente de juiz. O juiz erra, igual aconteceu. Tudo bem que foi um erro grotesco, mas ficar dependente do juiz acabou sendo eliminado. Pois é. E o gancho que você falou, né, dos times, o Vasco passou nos pênaltis, né, contra o Nossa, Operário. sim, velho. O Vasco passou nos pênaltis. Então, mesmo o Palmeiras pegando o time de Série A ali, não é. Copa do Brasil não é um campeonato fácil. Não. Até esses times. Meu, imagine pra esses times, irmão. Esses times É estão o jogo da dando a vida, vida, né, né? velho? Estão É o dando a jogo da vida, vida. exato. Então, estão Na dando a verdade, vida. para esses Então, acho que. times, para esses times, Vitinho, você só precisa passar uma fase só, que é o salário do ano inteiro, tá ligado? Pago por para esses Perfeito, caras que, tipo assim, a exatamente. premiação o que que é? 2, 3 milhões, não sei quanto, acho que é isso, né? A Eu acho premiação que para por cada passar de fase. fase, eu acho que é por aí. Cara, Eu se acho que você por for aí. pensar para um operário, para um CSA, às vezes é o Nossa, isso é salário a folha. inteiro, paga é a folha, paga no ano inteiro, mano. Então, para os caras é muito Exato, importante passar exatamente. uma vez só, mesmo que seja eliminado na próxima, que é bem provável, mas se os caras passar uma, os caras já resolvem a vida, né, mano? É diferente do. Perfeito. Falou E, tudo. e falando no jogo do Vasco, né? O Vasco que passou sufoco, né? Cara, você chegou a ver o jogo, mano? Foi um Sufoco. jogaço, velho. Pior que foi um jogaço mesmo. Eu só vi melhores momentos, irmão. Só vi melhores E os momentos. Eu vi pênaltis, que você o viu Léo inteiro? Jardim. Cara, o Léo Jardim é absurdo, cara. É. Esse goleiro é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Ele pegou só pênalti cruzado também, né, velho? Os caras vacilam também. Eu acho que ele caiu, o Léo Jardim caiu acho que em todas no cruzado, né? Na perna cruzada. Ele caiu, Uhum, acho que 90% dos pênaltis ele caiu. Acho que só um que ele foi pro lado do batedor mesmo, da claro. perna, né? Dominante. Uhum, E aí ele acabou pegando três, né, cara? Porque. E ó que ele caiu sim. certo nos três pênaltis, eu acho. Só que os caras bateram. Uma foi muito alta, foi no ângulo. E as outras foram bem embaixo no chão ali. E ele não conseguiu pegar. Mas, cara, que Uhum. jogaço, né? Teve. Não, não sei se você viu todos os lances dos pênaltis. O primeiro pênalti do Operário, o cara faz um Uma cavada. gelado. Não, não, a cavada foi depois. O primeiro pênalti, o cara mete um. Ele bateu rasteiro, sei lá, eu esqueci como que Uhum. foi.
Mas aí ele meteu gelado no primeiro pênalti. Aí teve a Ô, cavada louco. depois, mano. Teve a cavadinha depois, que foi bonita a cavadinha. Foi bonita. Sim, sim. E eu achei engraçado porque, tipo, na hora teve o Pedro Henrique, sei lá, Paulo Henrique, sei lá, que é o lateral, ele Uhum. perde o pênalti, o estádio murcha, mano. Aí quando o Léo Jardim Hum. defende, que era o último, que os caras, esse operário faz. Mano, imagina. Bota no cenário de torcedor, cara. Você tá lá no estádio. Aí o Vasco vai e faz um gol. Aí toma aos 47 do segundo tempo um gol. Você fala, meu Deus do céu. Hum. Cara, pra quem empatou aos 47, normalmente tá com a vantagem, né? Você vai com tudo. Opa, com Você vai certeza. pros pênaltis já A pensando, mano. adrenalina tá lá em cima, a É. adrenalina tá lá em E quem cima. tomou o gol, que tava se classificando, que era o Vasco, e tomou o gol, foi pra pênalti, Deu uma de... cai demais, mano. O estádio murcha. Aí foi os pênaltis. Sim. Aí o Paulo Henrique, esse cara aí, o lateral, ele pegou e perdeu pro Vasco. Mano, o estádio murchou. Na hora da. Acho que todo torcedor falou, mano, já era, velho. Já era, Humilhado. valeu, valeu. Já era, acabou, é o operário, velho. Aí o Léo Jardim defende, o estádio explode, mano. Aí ali não tinha como, né, mano? Não tinha como. Aí o Sim. Adson meteu um pênalti no ângulo. E aí foi o que foi, né, mano? Tá louco, Irmão, né? quero comentar um lance desse jogo, não sei se você chegou a ver. Ô, Eu Jesus. não assisti o jogo, mas eu acho, eu vi algumas coisas no Instagram, cara, que me chamou a atenção. Não Aham. sei se você viu, o jogador do Vasco quase fez o gol, quase O fez o gol. Lloyd, o Ele chutou de angolano. longe. É, cara, ele quase Eu fez o vou gol, botar quase, aqui. não fez o gol. E ele meteu assim pra torcida, cara. Que É. isso? Não foi pra Que torcida, você isso? não Eu viu? nunca tinha visto isso. Pra mim ele tinha. Porque o que eu li falou que ele tava sendo vaiado, que ele tava sendo criticado. Não, E aí, quando ele fez isso pra torcida. não, não, pior que não. Quem colocou isso no Twitter foi aquele Real Mil Grau lá. Deixa eu mostrar aqui. É, depois pegaram que, na verdade, ele tava falando com o Diniz, mano. Ele tava metendo essa Isso com é o Diniz, quer absurdo, ver? Ó? cara. Isso é absurdo, cara. Olha lá. O Diniz, você tá vendo aí, ó? O Diniz Tô assim, tô pediu, assim. o Diniz fez assim pra ele: vem aqui que eu quero conversar. Ele tem um vídeo dele falando: vem aqui que eu quero conversar. E aí o Lloyd ignorou. Aí logo em seguida ele meteu esse chute, mano. Ele não fez gol, velho. Ele não fez gol, cara. Quer ver? Aqui, Fez ó. gol e ele meteu Depois essa. o moleque consertou lá o Real Meu Grau. Diniz chamou o Lloyd na beira de campo. Aí ele se recusou a ir. Lloyd fez uma jogada boa e em seguida debochou do Diniz. Vasco tomou empate minutos depois. O jogo foi O pra cara é pênalti. maluco fazendo isso pro treinador, cara. Olha Pior que a isso, mano. torcida, né? Ah, eu Pelo amor de botei, Deus. botei o áudio aqui sem querer. Olha isso, mano. Pelo Que amor de maluco Deus. idiota, velho. É, então ele meteu Cara, essa. esse lance me chamou a atenção. Olha lá o Diniz chamando ele, ó. Tá vendo? Ele chama o Aham, Lloyd, ó. Aí o Lloyd fala, ela faz assim, ó. É, tipo, eu não quero ouvir, tá ligado? Aí ele chuta, mano, bizarro. Não, e ainda Bizarro, esse Lloyd bizarro, aí bateu o pênalti, mano. Ele bateu o pênalti e fez, velho. bizarro, Ele fez, mano. Mas, cara, tem coisa que só bizarro. acontece com. Eu falei isso pro Thiagão E ontem. no, Tem coisa que só acontece com o e no Vasco, Brasil, né? mano. É, e no Brasil, Isso mas o acontece no Vasco. Brasil, né? O Vasco é inacreditável, mano. Nenhum outro clube o cara faria Inacreditável. isso, mano. Não, nunca, nunca. Nossa, mano. E o que eu falei pra ele, mano? O cara chutou no gol. Tipo assim, ele chutou no gol, o goleiro defendeu, mano. Ele não fez nada demais. O que ele tá voltando a mão no ouvido, tá ligado? Mano, se liga, velho. Exatamente, Para. exatamente. Nem ele sabe como acertou aquele chute, mano. Não, Nem nem ele sabe como sabe. acertou aquele chute e ele meteu aquilo. Tá louco, mano. Mas Mas hoje é. também tem um jogão, né, irmão? Que você tava falando lá no começo, né? Então, tá falando da Copa do Brasil ou da Europa Não, League? tem o jogão final, que Tem você a comentou lá no Europa começo. League, né? A Europa League hoje é Manchester United e Tottenham. O Tottenham do bonzinho som, né? Que pra mim ele Cara, merece. merece. Ele Merece merece, velho. muito, merece Ele muito, merece merece muito muito. esse título, mano. Eu acho, não sei se tem as escalações aqui. Você vai ver esse jogo, Vitinho? É daqui a pouco, né? Eu vou Vou lançar o assistir. vídeo e o Vou jogo vai estar assistir. rolando, na verdade, velho. Vou assistir. Cara, torcendo pro som fazer gol também. Cara, Aham. eu gosto muito do som, velho. Eu gosto muito mesmo. Eu vi uma entrevista dele que ele falou assim: tô 14 anos no Tottenham e a única coisa que eu quero é um título. Então, Sim, pô, o ele cara merece, merece, velho. mano. Ele Merece. merece. Ele merece demais. Ah, o time. Então, ó. O que eu tô vendo aqui do. Como é que eu liguei alguma coisa errada aqui? Tá vendo na tela aí, ó? Meti a escalação aqui, ó, que saiu já. O Uhum. United com É um pouco pequeno, mas. tá um pouco pequeno, né? O Naná, Uhum. o Ioro na lateral direita, né? Na verdade, três zagueiros, né? O Maguire e o Sim. Shaw, que na verdade é um lateral, né? Mas faz de zagueiro. Uhum. O Dorco, Bruno Fernandes, que é o principal cara do time. O Casemiro também, que tá jogando bem.
O Também. Mazraoui, é Mazraoui que fala o nome dele? Uhum, Mazarai. Mazraoui, né? Lateral. Ele Isso. é lateral de origem, né? Tá Mas jogando vai de jogar de ala, ala, eu né? acho. Jogando de ala. Uhum. Diallo, o Mount, que eu não gosto muito dele. E Também não. esse daí que eu não sei falar o nome dele, que é o Rojund. Também não. Rojund. Hojlund, eu É, acho. o atacante, é. E pelo que Ah, saiu pra mim, aqui, Tottenham é mais sem. forte. E pelo que saiu aqui, né? Sem o Son, o time do Tottenham, com o Richarlison, o Solanke, o Johnson, o Sarr, o Bissoma. Cara, é um time ruim, né, mano? Bentancur, dois times ruins, né, velho? O, do, É, o, dois times ruins. o Doguier, Van de Ven, Romero, Porro Esse é bom e de o bola. Vicário no gol. Quem? O Romero? Não, o Van de Ven. Van de Van de Ven, Ven. bom Bom zagueiro. zagueiro, né? Uhum. Bom zagueiro. Eu não vou mentir, eu não vi muito jogo. Até me estranha porque que o Son não tá no time titular. É, Eu não vi muito o Tottenham esse ano, velho. Vi alguns jogos do United, não vi muito do Tottenham esse ano. É, eu tô vendo aqui o banco, o Son no banco, junto com o sim. Ben Davies aqui. Cara, é um time muito ruim, né? Eu não tinha parado pra olhar esse cara. Primeira vez que eu tô parando pra olhar o elenco dos dois, mano. E é impressionante como os dois são horrorosos, É né? péssimo. É É péssimo. péssimo. Aham. Sim, é péssimo. Então, na final, porque é a Europa League ali, Sim, né? Eu acho que. Não vou desmerecer tanto, mas, cara, já desmerecendo assim é um pouquinho mais mais de boa, né? fácil. Mais fácil. Uhum. E aí, então você vai de Tottenham. Mas, sinceramente, eu tô torcendo Tottenham. pro som, velho. Eu tô torcendo de coração pro som ganhar, mano. Eu Mas também, eu também. você realmente acha que pelo pouco que você viu, ou pelo muito que você viu do Tottenham e do United, você acha realmente que o Tottenham tem chance contra esse time do United? Irmão, eu acho que, pelo que eu assisti, eu assisto, né, um pouco de Premier League, eu assisto um pouco da Europa League também, já vi alguns jogos. Cara, eu acho que o Tottenham tem capacidade de ganhar sim, irmão. Eu acho que o United ele cresce por conta, eu acho que da história, Uhum. mas eu acho que o Tottenham eu acho que tem total capacidade de ganhar. Eu ainda acho, os dois times sendo ruins, eu acho que ainda o Tottenham é um pouquinho Um pouquinho acima ainda melhor. do Manchester United. Aham. Acho que tá mais pro Tottenham. Tomara que Boa. seja isso mesmo. Vamos torcer pro Tottenham hoje, bem contra o mal. Cara, eu não vejo É motivos isso. nenhum pro United ganhar, velho. Eu não me. É Eu também assim, não. eu não tenho afinidade. Afinidade que eu digo, não é. Como que fala? Gostar, tipo, sabe? Ter uma admiração por ninguém ali do Manchester United, velho. Nem do Casemiro, mano. Ninguém. O Bruno Uhum. Fernandes. Assim, pra mim é. Eu também não, Agora, irmão. você vê o som, a luta dele pelo tanto tempo de Tottenham, nunca ganhar um título e tal. Acho que vai ser da hora. E vai ser Uhum. engraçado o Tottenham ganhar quando o Kane não tá, né, velho? O Harry Kane sai, Sim, né? exatamente, Vai ser exatamente. engraçado, velho. E pra terminar, Vitinho, vamos falar aí então dos seus palpites aí da Copa do Brasil hoje. Vamos falar amanhã também, tá? Vou clicar aqui na Tá, Copa do Brasil perfeito. pra gente ver. Bom, Vai me falando os jogos, irmão, porque tá um pouco pequeno pra tá mim, tá? pequeno, né? Imaginei, velho. Uhum. Bom, hoje tem. Vamos ver aqui. Os jogos aqui de hoje. Beleza. Hoje tem Fortaleza e Retrô. Se eu não me engano, Fortaleza Vixe, ganhou esse Fortaleza. primeiro jogo, né? Deixa eu ver aqui. Uhum. Acho que ganhou, né, cara? Acho que aí, né, Fortaleza, né? Acho que Fortaleza vem vindo Ah, até no Campeonato Brasileiro, então acho que Fortaleza leva. e é Fortaleza. O jogo do Fortaleza e Retrô é no Ceará, mano. Então não tem como, né, velho? Primeiro jogo, deixa eu ver. Você lembra quanto foi o primeiro jogo? Cara, eu não lembro, mano. Não lembro, irmão. Não lembro. Não vou lembrar. Bom, enfim, cara. Acho que foi 1-1, é isso? Tô achando melhor botar no Google pra ver. Google. Boa. Campeonato. Opa. Copa do Copa Brasil. do Brasil. Vamos ver aqui. Beleza. O primeiro jogo Fortaleza e. Esse jogo foi de Retrô? onde? Fortaleza e Retrô foi 1-1. É isso mesmo, mas o jogo 1-1. é no Ceará, né? Eu acho que não tem muito Sim. que. Não tem muito que a gente achar que o Ceará, o Fortaleza vai aprontar alguma aí e vai perder esse jogo Vacilar, do né? Retrô, né, cara? Um jogo, É, eu também acho que não. eu acho que o jogo mais difícil hoje, Vitinho, é o Aparecidense e o Fluminense, tá? Porque o Fluminense só ganhou de 1-0, foi aquele jogo sofrido, acho que fez nos últimos minutos, assim, foi um negócio terrível ali do Uhum. Fluminense,
no final do jogo. Fluminense e Aparecidense e o jogo é lá, né? Então tem Sim. todo. Por que eu falo que é um jogo difícil? Porque campo ruim, gramado ruim, né? O campo ruim, ambiente Jogo da vida do ruim. pessoal. É igual o ontem do Náutico. Você chegou a ver o Náutico São Paulo ontem? O E Pablo Maia, acho que postou o vestiário dos caras, mano. Pô, absurdo, velho. sim, ó, foi Absurdo. o Ferrarese, se não me engano, ou o Alan Ferrarese. Franco, um dos dois. Cara, é absurdo, mano. Os caras na cadeira de plástico, velho. Até o Thiago Exato. brincou, cara. Acho que eles nunca viam. Fazia uns anos que eles não viam com uma cadeira de plástico, né, velho? Então, o É, Fluminense vai sim, enfrentar tudo isso, cara. Porque eu sim, acho que o exatamente. Náutico, a estrutura do Náutico deve ser até melhor do que do Aparecidense. Então, Com é, certeza, com certeza. vamos acompanhar esse jogo. Mas você tem algum palpite? Você acha que o Fluminense passa? Cara, acho que, sendo bem sincero, eu acho que jogo de 1-1 do Uhum. Fluminense e do Fortaleza eu acho que é jogo de 3-0, 2-0 Fortaleza. Beleza. Boa. Agora, um jogo fácil, Bahia e Paysandu, Bahia ganhou fora, então já tá 1-0 pro Bahia. Ganhou fora, Boa. então Bahia e Bahia Paysandu, passa. Bahia passa, Uhum. né? Outro jogo fácil também, que o Flamengo conseguiu 1-0 lá fora, na Paraíba contra o Sim. Botafogo. Aí eu acho que é goleada. Jogo no Maracanã, né? Não tem como, né, cara? Sim. Jogo difícil, mas é em casa. Atlético Mineiro e Maringá. O primeiro jogo 2-2. Maringá, cara, eu vi o jogo do Atlético Mineiro e Maringá, o primeiro jogo. Maringá não é bobo, não, tá? Não é um time bobo, cara. Não, não é Não é bobo. bobo, mano. Se eu não me engano, estão na Série B, se eu não me engano. É, Se eu não me engano. o time não é bobo, mano. Os caras jogaram muito bem contra o Atlético Mineiro. E só Sim. que o jogo agora é em Minas. Algum palpite? É, Hoje às 9h30, na cara, verdade. Atlético Mineiro, Palmeiras B ali, né? Que, pelo amor de Deus, tá com muito jogador que era do Palmeiras. Acho que o Verdade. Atlético Mineiro passa ali. Eu acho que o Atlético Mineiro ganha de 2-0, 2-1, até um 3-1 ali. Acho que ele consegue fazer, irmão. Acho que eles passam. Não, não, não tô falando que vai ser um jogo fácil, tá? Longe Aham. disso. Mas acho que por estar jogando em casa, pela qualidade dos elencos, eu acho que o Atlético passa. Boa. Eu também acho que passa. Não sei se vai ser fácil, mas eu, sei lá, acho que vai ser 1-0 Atlético Mineiro aí, velho. Uhum. Aí, um jogo que na teoria, no papel, é pra ser fácil, Corinthians e Novo Horizontino em Itaquera, às 9h30 Sim. da noite. Primeiro jogo, Corinthians ganhou Acho que o lá. Corinthians. Acho que o Corinthians goleia até. Acho que até o Corinthians Cara, se goleia Deus quiser, hoje. mano. O Corinthians goleia, até pela informação que você trouxe aí do 4-4-2, né? Eu acho Uhum. que, infelizmente, pra mim, eu acho que o Corinthians goleia. Agora, a sua opinião de palmeirense, porque qualquer palmeirense que entrar nos nossos vídeos aí e falar, pô, vou seguir os dois moleques rival aí sem treta, tal. Tá sem treta Minha mesmo, opinião de velho. palmeirense? Opinião de palmeirense agora, velho. Minha opinião de palmeirense? Você quer saber? Lógico. O Novo Horizontino vai acabar com o Corinthians, vai acabar com o Corinthians. Cara, o Corinthians não vai ver a cor da bola, mesmo jogando em casa. O Novo Horizontino era do Eduardo Batista, né? O Eduardo Batista ali, ó, palmeirense também, Ele é mano, palmeirense. deixou o gramado, ó, deixou o gramado limpinho ali pro hoje. 5-0, tô zoando, uns 2-0 no Novo Horizontino. Beleza, o cara é o Cicinho, velho, das opiniões, velho. 5-0 no Horizonte. Mas, irmão, calma, 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 Ah, calma, porque eu falei que o Corinthians ia ganhar fácil um jogo do Brasileiro, aham. que era contra o Mirassol. O Corinthians foi lá e tomou 2-1 do Mirassol. É futebol, então o Novo Horizontino não tá morto, tá? Não tá É. morto. Então, eu acho que, opinião imparcial, acho que o Corinthians pode ganhar fácil, mas imparcial e sendo totalmente imparcial, acho que o Corinthians pode tomar uma surpresinha bem legal aí do Novo Não, Horizontino. para, Porque o não. futebol apresentado dos últimos dois jogos aí, cara, Uhum. terrível, terrível, Bom, terrível. deixa que daqui a pouco o jogo do Palmeiras eu vou comentar, então. Maracanã Internacional, velho. Amanhã. Maracanã joga em casa, mesmo situação do Fluminense. Fora que o Inter não está numa fase boa, né? Vamos colocar aí que o Inter não está numa fase boa. Mas o Sim, que você acha? Foi 1-0 o primeiro jogo pro Inter no Beira-Rio. Agora o jogo é fora. sim, O acho que que o você Inter acha? ganha, irmão. É? Acho que o Inter ganha, mesmo ele não estando numa fase boa. Acho que vai acabar ficando só a elite ali na Copa do Brasil, né? Só a Boa. elite ali. Então, acho que isso Ninguém é tá o que a gente tropeçando, espera, né? né? Ninguém tá Que isso tropeçando. é o que a gente espera sem as surpresas, né? Mas né? Uhum. Pode acontecer aí de vir alguma surpresa. Mas eu acho que não acontece com o Inter, não. O Inter tem um bom time. Tá um Você time não muito acha que vai forte. ter Eu uma acho zebra que pelo menos a rodada? Uma zebrinha?
Acho. A E- do Corinthians, o Ah, Novo tá. Horizontino passa. Beleza. Tá bom. Cruzeiro e Vila Nova. O Cruzeiro joga amanhã fora de casa. É... Mas fez 2-0. Essa eu acho que pode ser zebra. Mas Eu foi acho que dois a essa zero hein? pode Você ser acha zebra. que o Vila Nova pode fazer um Ah, dois a foi 2 a zero 0 hein? o primeiro jogo, É, velho. Ah, foi mano. dois a Se zero fosse 1 a 0 Cruzeiro. ali até. Não, calma que vai chegar a zebra, calma aí. Chegou a zebra. Palmeiras e Ceará, velho. Palmeiras e Ceará. Eu já vou colocar meu palpite aqui, tá? 1-0 Ceará, jogo nos É, pênaltis e o é. Ceará passa. Já coloquei meu Mas palpite essa é aqui. só, mas essa é a sua opinião parcial, né? Porque Parcial. imparcial você falar isso é um absurdo Não, essa é minha opinião de gigantesco. corintiano. Agora minha opinião Ah, tá. imparcial. 1-1 Ceará e Palmeiras. 1-1 jogo chato. Tá louco? Esse cara tá louco. Meu Deus, gente. Pode comentar aí que esse cara tá bebendo, que ele Um tá a vindo um, um fazer o a um, vídeo não quero saber, bêbado. cara. 1-1, Porque não é mano. possível, não, Um cara. a Ele não sabe um. o que que é futebol. Um a Não, não, um, não, não, jogo não. Não, tenso, não, não. bola na trave no último Não, não. minuto, mas o E você tá Palmeiras, falando, o isso que Palmeiras você vai tá se falando é classificar. imparcial? O Tá Palmeiras louco, vai se tá louco, classificar, mas não vai ser tá louco. fácil assim, não, velho. Não, mas você Tá já falou, louco, tá louco. Palmeiras, Isso que você tá falando é imparcial, pelo Palmeiras amor de Deus. goleia, Tô né? abismado. Palmeiras golentas pra você, né? Ah, com certeza, com Tá. certeza. Se não, Não então vou calma falar aí. goleia, não vou falar goleia, É. mas ganha ali de 1 a 0, 2 a 0 ali Não, fácil. beleza. Agora, ó, se não tiver zebra no Palmeiras e Ceará, a zebra vai estar aqui. CRB e Santos, jogo fora de casa pro Santos. Primeiro jogo foi 1-1 na Vila. O que você acha, Vitinho? Então falou tudo, irmão, falou tudo. Cara, eu acho que o Santos tá muito ferrado, eu acho que Também o Santos acho tá que essa muito é a zebra. feio mesmo. E o Acho que tá Neymar vai muito feia a jogar, tá? situação do Santos. Neymar vai jogar, Vai? tá? Vai. Eu vi Ó, hoje de lá, tá manhã. lá. Eu vi hoje que ele vai ser relacionado. Não sei se vai ser 90 minutos, vai começar jogando. Eu acho que ele vai entrar no Uhum. segundo tempo. Mas eu li hoje que ele está relacionado para CRB e Santos, velho. Então. Legal, legal. Vai ser a primeira partida então do Neymar na volta já sendo eliminado. Eu acho É. que o CRB ganha do Santos. Acho que o Santos não tá apresentando futebol legal, não tá apresentando nenhuma coisa bonita assim de se ver de futebol. Então acho que é até mais fácil pro CRB passar do que o Santos. É. Acho que tá mais pra Então, CRB também, velho. eu acho que isso aí nem ia ser zebra, tá? Porque na minha opinião, eu acho que o Pelo CRB tá futebol. melhor que o Santos hoje. Pelo É, futebol que o Santos tá jogando, cara. Eu acho que tudo que vai mudar se o Neymar for, eu acho que estão levando até o Neymar pra dar um ânimo, né? um ânimo lá no vestiário. Eu acho que assim, eu acho que o Santos não vai perder no tempo normal. Eu acho que vai ser empate de novo. Não sei se um 0-0, 1-1, mas eu acho que vai ser empate de Uhum. novo. E aí nos E pênaltis, pênalti. acho que nos pênaltis pode ser que dê CRB, dependendo da mentalidade do Santos, né? Como os caras vão estar Perfeito. nervosos e tal. Botafogo já passou, né? Primeiro jogo foi 4-0 contra o Sim, Capital, vai botar sim, reserva sim. isso aqui. E o último jogo, Sim. Bragantino e Criciúma. O Criciúma ganhou do Bragantino em casa. E agora Cara, o Bragantino joga em casa contra o Criciúma. O que você irmão, acha? acho que o Red Bull vira esse jogo, Eu cara. também Acho acho. que mesmo sendo um pouquinho complicado assim, já ter perdido o primeiro jogo, mas eu acho que o Red Bull vira esse jogo. É. O Red Bull tá tendo um futebol muito bonito, cara. Aquele técnico deles lá, é Sobral. Sebral, sei lá, Seabra. Sobral, Seabra. Seabra, É. cara, é um técnico muito bom, cara. Ele vai, fica na beira do campo, ele fala, ele participa do jogo. Foi Cara, demitido eu do gosto muito Cruzeiro de por técnico. besteira, né, velho? Por ego Cara, gosto muito de do técnico Cruzeiro. assim, cara. Gosto muito de técnico assim. E ele tá fazendo um bom campeonato brasileiro. O último jogo do Palmeiras e Bragantino, o Palmeiras amassou o Bragantino no segundo tempo, Uhum. mas o primeiro tempo, cara, foi um jogo muito, muito difícil, muito aberto mesmo. Então, eu É, acho que o Bragantino consegue eu virar, acho que sim. eles não têm gás pra continuar do jeito que estão no Brasileirão, mas eu acho que eles passam, sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que o Bragantino tá fazendo uma campanha. Esses times começam com tudo, que você sabe que não vai ter gás pra disputar um Sim, título. Mas eu acho que vai ser importante isso pra evitar rebaixamento e também pegar, tipo, uma exatamente. Sul-Americana ali. Eu acho que o Bragantino vai ser Perfeito, esses falou times, tudo. entendeu? Porque se você começa um Falou time tudo. desse, que nem um esporte, que tá começando muito mal o Brasileirão, não tem gás no final do campeonato de tentar se recuperar. Pra se recuperar. Agora, Perfeito. se esses times do Bragantino, que nem o Bragantino, que não tem um time tão bom assim, mas já começa voando, obviamente ele vai cair de qualidade, mas vai. Perfeito. Essa subida muito grande no começo ajuda o time a não, primeiro, a não cair e, segundo, a disputar uma Sul-Americana, alguma coisa assim. Eu acho que o Bragantino vai ser desses daí. Perfeito.
Aí? Um detalhe, irmão, um detalhe que você tá falando do Bragantino, Uhum. o Ceará tá em quinto no Campeonato Brasileiro. É, Então, também é um time que é a chatinho. mesma situação do Bragantino ali, É eu verdade. acho, Eu também na minha acho. opinião. Eu também acho. É isso, Vitinho. Beleza, então voltaremos após a desclassificação do Palmeiras e a classificação do Ou Corinthians. a desclassificação do Corinthians. Mas a gente volta aí pra fazer o vídeo. É isso. A gente queria fazer um vídeo rápido, até que deu 30 minutos, Vitinho. Mas foi um vídeo da Sim, hora, assim, pra gente comentar o futebol. E depois a gente. Acho que a gente perfeito. podia fazer mais isso, né, mano? Comentar mais, não Sim, só também Corinthians e acho. Palmeiras, né? Comentar mais outras coisas. Obviamente a gente sempre Em vai geral, colocar o né? nosso coração mais voltado pro Palmeiras e pro Corinthians, né? Sim, perfeito. Mas a gente faz um giro aí da rodada. Beleza, Vitinho? E você tá Perfeito, irmão, devendo, hein? perfeito. Você tá devendo o cofrinho Eu sei como o vídeo é do Tigrinho do Vitor Roque. no. Sim, Agora não sim. adianta. Eu tô Depois defendendo. deixa ele Eu tô. soltar mais uma. Depois, quando ele soltar mais uma, você. Fechou, fechou. Eu fiquei devendo esse e fiquei devendo um também sobre a placa de publicidade Nossa, não absurda de dá, não gigante na dá, Arena não dá. Barueri. Não dá, não dá. Mas fiquei devendo esses dois, Parece que eu tô vendo Rocket League, mas. velho, aquilo lá, velho. Que é isso, cara? Mas foi mal, vacilo meu, mas da próxima vez que rolar alguma coisa absurda assim, eu venho pra comentar, prometo. Fechou, Vitinho. Tamo junto, é nóis. Valeu pela participação de novo, Vitinho. Vamos crescer esse canal, cara. Valeu, Vamos irmão. crescer esse canal, velho. É isso, É Vitinho. isso, já tá crescendo, irmão, já tá Boa. crescendo. Tamo junto, irmão. É nóis. Valeu, Falou. valeu, irmão. Tamo Valeu. junto. Falou.